Olá! Como vão vocês? Tudo bem? Deixa eu aguardar aqui a presença. Olá, Caroline! Tudo bem? Desculpa, gente, eu tava com dificuldade de entrar aqui ao vivo. Deu uma travada. Quero agradecer ao Cardoso. Obrigada. Caroline, muito obrigada. Já tá aí a minha convidada. Vamos aguardar um pouquinho as pessoas estarem entrando. Vamos lá. Boa noite. Hoje é sexta-feira. Sexta-feira chegou. Sextou, como diz, não? Hoje é dia 5 de novembro. Darilson, é isso mesmo? Olá, tudo bem? Deixa eu dar uma acenada aqui para todo mundo que tá chegando agora. Tudo bem? Deixa eu me preparar aqui. Bom, vamos lá com o famoso jargão. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que tá aí desse lado. Como é que você está? Como é que você está sentindo hoje nesta noite? Aqui em Londres já é quase amanhã. Aí no Brasil nós estamos dando início aí. Sônia, tudo bem? Boa noite, como vai? Tô feliz por você estar aqui, muito obrigada. Como estão? Então, hoje a gente vai trazer aqui uma convidada muito especial, a Caroline Prati, e ela vai estar conversando conosco a respeito também de energia, né? Houve algumas lives anteriores onde a gente começou a conversar sobre o foco, a decisão da transformação, né? Então, os primeiros passos de uma mudança, da sua transformação, e depois o foco da decisão, né? Aonde você colocar aí para você estar mudando as coisas. E o seu, hoje em dia, a gente vai falar, hoje, né? Nós vamos falar sobre também a transformação, não só interna, né? Mas vem a importância de uma transformação geral, aonde você acaba entendendo que muitas coisas do ambiente ele influencia na sua captação de energia, na sua decisão. Muitas vezes está tudo bloqueado, as coisas não estão saindo como você gostaria. Então, para quem entende muito e sabe, né? E para aqueles também que duvidam, mas tem uma pontinha sempre que quando você até encontra uma pessoa que ela não está no nível de energia que você está, você sente uma presença, uma pressão, uma diferença muito grande no seu estado, né? Assim também quando você encontra uma pessoa muito feliz, muito bem, te passa uma coisa muito boa, né? Te transmite aí, até o sorriso dela, você pode estar mal, a pessoa fala bom dia, com aquele sorriso, né? Tanto quanto uma pessoa que chega para você e você pergunte a ela, né? Tudo bem? Aí, Raquel, tudo bem? Entrou aí, tudo jóia? Como é que você tá? Você vai perguntar para ela, bom dia, tudo bem? Como você está, pessoa? Só se for para você. Eu já escutei isso. Eu trabalhava em um lugar onde eu fui saudar uma pessoa, né? Com um bom dia, e a pessoa virou para mim assim, bem legal, educadamente, né? Falou assim, só se for para você. E assim eu falei, meu Deus, né? Oxe, não tá muito bem mesmo, né? E só que não precisa transparecer muitas vezes, né? A depressão das pessoas, muitas vezes, ela não é visível. Ela acontece dentro. E existe aí o rosto da pessoa, existe a face dela, onde também pode estar escondendo. Mas a partir do momento que você chega, que você está perto de alguém, você sente um balanço aí onde está diferente do que você emana naquele momento também. Então há um choque, né? E essa energia, ela pode, como sempre a gente está colocando aqui, eu vou colocar, ainda bater na tecla, é que você pode mudar o seu estado.
Então você está lá feliz, você pode mudar pensando coisas boas, agindo, né? Procurando visualizar coisas boas, né? Saber como isso internaliza, como é que fala? Perdão, interioriza dentro de você, né? Por quê? Porque muitas vezes nós somos obrigados a conviver com notícias que não são tão agradáveis, mas depende do momento, do modo com que você recebe. Por exemplo, você vê uma notícia lá, né, do governo, seja ele qual for o país que você mora. Você pode resolver nesse momento? Não. Muitas vezes não está em suas mãos, mas existem pessoas que por uma série de sentimentos usam aquilo com uma tanta verdade que acabam influenciando ainda maior, né, potencializando o seu sentimento negativo, e isso vem até inferir na alma dela, no seu espírito, no seu sentimento e no modo com que ela passa também. Como assim? Por exemplo, a economia está subindo, os juros, né, a inflação, e pode ser que suba lá, vá no teto um alimento. A pessoa muitas vezes nem faz parte da vida dela pensar na inflação. Isso não vai mudar muito, porque o tipo de alimento que subiu não é vamos supor, dos itens que ela fornece, mas ela tá tão tomada que ela toma isso como uma verdade, de uma forma tão grande, negativa, que isso faz com que ela sinta e ela comente com todo mundo, com o vizinho, com o fulano, com o ciclano, e isso vai virando uma bola, e o sentimento negativo, aquela coisa ruim. Então, dependendo do como você também recebe essas informações, você consegue administrar. Vamos supor, recebeu a administração que vai subir. Sempre subiu, né? Vamos aí torcer para baixar, vamos torcer que o salário também suba e tentar adequar situações. Não trazer isso como uma verdade, porque senão você passa a sofrer um sentimento físico, e é isso que também transforma o ambiente, a sua vida, os seus relacionamentos de uma maneira negativa, tá? Quando você, vamos supor, olha, eu vou dar um exemplo bem simples. Quando você se apaixona por alguém ou por uma situação, você cria na sua cabeça uma cena muito positiva de tudo. Quando você está apaixonado, você vê a qualidade das pessoas, da pessoa, né? Ou das pessoas que você está se relacionando. Seja apaixonado por uma família, por um grupo, por tudo que for. Você irradia certo tipo de energia que você vai atrair mais ainda pessoas te admirando. Isso daí é real, porque quem aí já não passou por isso? Tá apaixonado, daquele ex retorna até para estragar um relacionamento, retorna alguma pessoa, né? Aparece do nada. Por quê? Porque você tá emanando, você tá se sentindo feliz, você está se sentindo poderosa, poderoso, você tá todo aí cheio de coisas que as pessoas começam a te olhar, você irradia aquela coisa gostosa, aquela coisa maravilhosa, e faz com que as pessoas enxerguem você. Então, assim, quando você tá no potencial de você exercer um trabalho, né, apaixonada por alguma coisa que você tá fazendo, né, e aí você para e começa a pensar aí, a vibrar, e as coisas começam a acontecer, portas vão se abrindo. Agora, vamos olhar para o outro lado. A pessoa tá desempregada, não tá mais acreditando nela, as coisas estão indo do ruim para pior, né? E aí as coisas começam a piorar. Eu mesmo sou exemplo disso. Chegou uma hora que tava meio difícil aqui em Londres, onde eu moro. Não falo uma língua, não falo fluentemente. Falo meu inglês caipira por enquanto. Ainda estou, como é que fala? I improve my English. Eu estou melhorando meu inglês, né? Então, o que acontece? Eu foquei em melhorar. Eu sabia que isso ia passar, entende? Eu tinha uma condição difícil, estava vivendo uma condição física difícil também, por um tratamento, por uma crise que eu tinha, né? Eu falo eu tinha, porque eu não aceito mais ela. Então, o que acontece? Você limita o que você está sentindo pensando no foco, no positivo. Então, não interessa se tá ruim.
você coloca e transforma. Você pode até chorar, você pode até não aceitar a situação, mas se você tem na cabeça que as coisas vão mudar, acontece. Você passa numa entrevista rapidinho, as coisas chegam até você. E aí que eu quero convidar agora, nesse momento, abrir o espaço para minha querida colega, amiga, fala colega de profissão, né? Mas amiga, a Caroline Prati, ela vem trazer aqui comigo, a gente vai ter uma conversa, mostrar aí as partes, o que acontece, o ambiente, né? Do que se transforma. Por quê? Para mostrar para vocês que a energia que você capta e a energia que você dá também pode aí ser essencial para mudança e transformação e decisão na sua vida. Por que as coisas não estão acontecendo, Nicole? É só comigo? Não, não é só com você. Por que acontece na vida do meu vizinho, do meu irmão, do meu... Porque quem sabe a energia dele, quem sabe o propósito, ele está emanando uma coisa muito diferente da sua. E é isso que faz com que a vida dele progrida. Então nunca se compare. Veja dentro de você o que acontece para que se transforme o mundo à sua volta. Isso é o mais importante. E não importa o que os outros pensem. Você tem que saber, você tem que criar a sua identidade para ir transformando as coisas. E se não tem identidade, ainda não sabe quem é, a partir do momento que você começa a fazer uma transformação interna, transformação de tudo, do seu ambiente, é o primeiro passo. E isso, existem várias teorias que falam sobre isso e que são comprovadas. Então, depende da mudança o quê? Do seu estado, do seu ambiente. E o ambiente o quê? O seu corpo também é seu ambiente, a sua alma também é seu ambiente. Não adianta eu estar no melhor lugar, o lugar mais caro que existe na face da Terra. Se eu por dentro, né, eu saio da minha casa, mas eu levo o meu ambiente negativo, eu posso ir para o lugar mais puro que for na Terra. Se eu não quiser mudar, se eu não parar, emanar esse sentimento que também está vindo do externo, para que eu consiga mudar, você vai ficar na mesma. Mas vamos lá, mas tem aí uma chance, tem aí coisas que a gente pode aprender com a Carol, que vão fazer com que a gente consiga alcançar uma melhor versão da gente, né? E a nossa jornada, ela pode encurtar. Você tem aí, fala assim, né? Na sua cabeça, na cabeça de todo mundo, né? Meu Deus, quando que vai acontecer, né? Como que vai acontecer? Mas você pode encurtar, por quê? Porque são dicas que mexem com o ambiente, mexem com o seu estado. Eu vou chamar ela aqui, peraí, deixa eu convidar aqui. Aí, espero que você tenha recebido. Vamos confirmar se eu mandei mesmo. Olá, boa Olá, minha noite. querida, como que tá? Me perdoe, me desculpe pelo atraso. Eu tava tentando aqui mexer as coisas, arrumando. Quando eu vi também meio em cima da hora. E vem aquele sentimento aqui, tá? A diferença mudou também O o fuso. horário, né? Aqui, e aí ficou meio confuso aí. Mas deu tudo certo, não deixei a energia me apavorar e Com entramos e certeza. entrou tudo certinho. Então, me Pequenos concentrei aqui, problemas técnicos, mas deu tudo certo. deu tudo certo. Como é que você tá hoje? Quero te agradecer em primeiro lugar pelo seu aceitar o convite e a gente trabalhou aí. E eu quero que você se apresente, fale assim da sua jornada de agora e fala o que vier no seu coração aí, do que foi o seu passado, do que está sendo aí o seu presente. Depois nós falamos do futuro, vai lá. Tudo Primeiro quero bem? Boa... também saber de onde você Ah, está falando, vai lá, não esquece. tá bom. Boa noite, pessoal. Estou falando aqui do Rio de Janeiro. Eu sou a Caroline, hoje terapeuta, nem sempre foi assim. Minha formação inicial é em Direito. Trabalho há 10 anos com violência doméstica, mas estou assim, estou migrando aos poucos para trabalhar só com terapias, né? Num primeiro momento, depois de 10 anos trabalhando, 9, 10 anos trabalhando com violência doméstica, eu sentia que faltava alguma coisa na minha vida, faltava um propósito. Então eu comecei a buscar. Veio a pandemia, como todo mundo, né, passou a repensar na vida, em pensar o que precisa melhorar. As pessoas já passaram a
tá me fugindo a palavra agora, mas é refletir, olhar para dentro, né? Analisar, E né? eu sentia que faltava alguma coisa, me faltava um propósito. Acho que a palavra é essa. E aí, primeiro eu fiz uma formação em coach, foi onde eu te conheci, né, Nicole? A gente é da mesma turma da formação em coaching. E dali, alguma coisa, é aquela coisa da energia, né? Eu fiz um movimento, porque aquela coisa, para você mudar, né, você precisa agir. Não dá para ter mudança se você continuar agindo da mesma forma. Então, eu dei um primeiro passo, que foi procurar essa formação. E dali foi abrindo um leque de possibilidades. Eu descobri essa área de terapia de ambientes que me realizou assim, estudar como os ambientes interferem e muito na nossa vida, interferem e muito na maneira como a gente se comporta. E aí, até para quem não acredita, não faz diferença, porque a energia está ali, ela atua você acreditando ou não, né? Ela vai Sim. atuar sobre você, você acreditando ou não, pouco importa. E depois da terapia de ambientes, eu continuei estudando, continuei buscando, até chegar nas constelações familiares. Eu sou consteladora e sou terapeuta de saberes femininos, onde eu estudei também o sagrado feminino. E aí, dessa miscelânea toda, de tudo isso que eu estudei, hoje eu estou migrando, como eu disse, quero me dedicar só às terapias. Mas essa parte de ambientes, ela é fundamental, porque não adianta a pessoa, até adianta, né? Vai fazer terapia, seja com um psicólogo, seja uma constelação familiar, qualquer processo de autoconhecimento. Ela pode até fazer, mas se ela conjugar isso com pequenas mudanças no ambiente, ela vai ter um benefício muito maior, porque são pequenas coisas, não precisa gastar rios de dinheiro, Pera aí, redecorar uma casa. espera um pouco aí. Vamos lá. Oi. Vamos lá. Então, a Carol é do Rio, Sim, teve uma carreira, pelo que eu sei, e tenho uma convivência com você. Você trabalhou quantos anos no Ministério Público? 10 Só para anos. pessoal entender, 10 anos. 10 E anos. esse trabalho, pelo que você comentou comigo, é no trabalho com as mulheres, né? Principalmente pela Violência violência. doméstica. Violência A gente fala doméstica. violência doméstica, mas ela tá ligada somente uma pergunta. Ah. Somente a mulher ou entra crianças, ainda mais no seu trabalho? Crianças também, porque crianças meninas, né? E em alguns casos até os meninos, mas aí quando questões de abuso sexual. E no caso, por exemplo, pelo que eu percebi, o que a gente já conversou, né? Vem conversando há muito tempo. Isso é um pouco pesado, né? Muito. Existe uma energia. Então, no caso, vamos lá fazer uma linha aqui. Você estava sentindo a necessidade de mudança porque você quer ajudar, no caso, quer e queria ajudar essas pessoas a se transformar, ou porque o ambiente que você está trabalhando está pesado? Na verdade, eu senti que faltava alguma coisa, porque infelizmente eu não posso fazer muita coisa ali. Ali a gente enxuga gelo, porque quando esses problemas chegam lá, já está na justiça, né? O crime já aconteceu, a violência já aconteceu. A gente está ali para punir, fazer a justiça punindo o agressor, O né? executor, né? Uhum. E aí eu senti que eu queria trabalhar de outra forma, ajudando pessoas de outra forma. Porque E é através uma do meu coisa trabalho eu totalmente posso evitar que diferente, esses né? crimes aconteçam. Você está saindo de uma situação, você está fazendo uma transição, então, de um concurso público para estar vivendo e viver como autônoma. Isso tem um peso porque, vamos supor, estava numa situação complicada no ambiente, né? Porque isso não quer dizer que é a sua casa, seria no seu caso trabalho. Muitas vezes as pessoas focam no relacionamento, mas isso tem muito a ver também com o que você trabalha ou até um ambiente externo que você está. Sim, Então, no caso, você tomou, vamos voltar lá que seriam as lives anteriores, você tomou uma decisão, né? Onde começou a jogar para o universo uma energia de mudança, onde de repente uma amiga sua conversou com você sobre o curso do nosso mentor, né? E sim, aí te abriu caminhos para uma nova transformação. Então focou na energia. Qual que é a primeira decisão, né? sim. Depois é focar no que quer e no caso é investir, né? E depois de tudo isso
vem a ação, né? A ação de você estar buscando uma mudança, de você ter escolhido, de você montar uma estratégia para que isso aconteça. Seria isso? Exatamente. Eu tô nessa Porque fase muitas de vezes quem tá aí pegou de gandaia aí, pegou, olhou nós lá ao vivo, tá mais meio perdido, que nem cego no tiroteio. O que tá acontecendo, tiroteio? O que tá acontecendo aí? Vamos entender. Então, nós estamos vindo aqui explicando para as pessoas, estamos numa conversa, né, Carol, a respeito do ambiente, de como eu me transformar. E no seu caso, você estava trabalhando, ainda está, né? Tem ainda estou. novidades aí trabalhando e veio um sentimento aí, igual eu disse numa live anterior, um sentimento de mudança, onde é necessário para que mude o ambiente. E nisso tudo, como que foi essa descoberta da transição, né? De você estar se formando, fazendo. Você citou aí o curso de constelação, você citou, quer dizer, é agora para o final, né? Mas É. você citou aí uma série de mudanças que eu fiquei curiosa até quando você conversou comigo a respeito até dessa nova formação de mulheres, né? Mas muitas vezes é específica para a mulher, mas muitas vezes não é, porque ela engloba também o universo masculino, né? Eu acho que toda mulher tem um lado aí masculino e um homem tem um lado feminino. Isso quer Todos dizer, tudo muda temos, um nome, é o lado né? yin e yang, né? Todos nós temos. Sim, sim, A e o que a gente energia acaba feminina e a energia aprendendo, né? masculina. E aí, no caso, por exemplo, você me disse que você saiu de trabalhar no Ministério Público, né? Com casos de abuso, né? Com a parte da defensoria mesmo. Aí você descobriu o que? O design de interiores seria o design? Me explica Sim, melhor, a explica um pouquinho terapia de aí. ambientes. Certo. Chama design therapy ou design terapêutico, ou terapia de ambientes, que é justamente isso, você fazer mudanças no ambiente, porque o ambiente interfere E aí tem alguém no nosso perguntando assim, psiquismo. Oi? vou cortar porque é a pergunta de quem tá aí. Muitas vezes eu corto aí, mas pra tá. Mas a pessoa pensa assim, nossa, mas é coisa de rico isso daí. Tá ali falando que mora em Londres e tá aí uma menina aí com a cara de patricinha aí que deve ter todo o dinheiro do mundo. Conta aí pra Imagina. nós. É isso mesmo? Claro que não, são pequenas coisas. Vai desde a cor que você usa na decoração. E aí, quando a gente fala de cor, as pessoas pensam logo nas paredes. Porque, por Sim, exemplo, sim. eu Of sempre digo course. assim, não, uma cor maravilhosa é o amarelo. Amarelo e laranja são cores alto astral. Amarelo e laranja são cores que trazem felicidade, bom humor, alegria. Aí a pessoa vira para mim e fala assim, ah, mas eu não vou pintar minha parede de amarelo. Não, eu não estou Já dizendo que você não vem o precisa pintar a preconceito. parede de amarelo. Mas não precisa pintar a parede de amarelo. A decoração da sua casa, ela pode ser nas capas de almofada de um sofá, né? Um quadro colorido na parede, E eu achei muito objetos de cor. interessante que você me mandou um esboço, né? E para mim tá me inteirando a partir do seu estudo, não do achismo, né? Sim, Que o vermelho é uma cor aos outros, principalmente que os meus posts são vermelhos, mas eu não vejo ele como um embate nas pessoas, eu quero chocar, que nem fala, vermelho, Nicole, falaria, eu nem dou bola. E eu vi ali que o vermelho é excitação, e realmente eu sou uma adrenalina pura, né? sim. Então, Mas eu assim, não vejo como que é colocado, por exemplo, para quem estuda, né, a questão de você montar um folder ou de você montar alguma coisa como o vermelho como uma cor que vai, né, tá impondo. E eu nunca pensei nisso daí. A hora que eu vi o seu resumo aqui de algumas coisas, eu fiquei muito feliz porque eu falei exatamente, eu sou excitação pura em pessoa, sou alegre, tenho também essa parte, não vi por esse lado. E aí eu entendo o que eu estou falando. Muitas vezes você colocando um objeto, não necessariamente uma cor, na total, parede. que muitas vezes não cabe também com uma É, casa dentro de um contexto lá, vamos supor, de uma fachada, você pintar toda ela de amarelo até calçada, vamos supor que você quer mudar de vida. Seria isso mesmo? seria isso, porque assim, é isso. E não quer dizer que o vermelho seja uma cor ruim. Não, ele traz agito, traz excitação. Mas, por exemplo, se você botar
decorar o seu quarto de vermelho, provavelmente você vai ter dificuldade de dormir. Sim, Porque vai te isso daí é muito provocar importante. agitação. Então, tudo depende também do contexto. Aonde você quer usar, qual é o seu objetivo. Se o seu objetivo é que as pessoas fiquem agitadas, então vermelho pode ser uma boa cor. Agora, se é uma sala de reunião, onde as pessoas discutem questões, sei lá, numa empresa, uma sala de reunião, se você decora essa sala de reunião de vermelho, provavelmente vão ter embates, vai ter situações de estresse, porque é uma cor que puxa muito para a agitação, para o estresse, para o movimento. Não é uma E cor de principalmente, calma. vamos mais fundo. Por exemplo, assim, eu estou neutra, né? Eu não entendo nada de cor e eu não Uhum. coloquei uma intenção nessa cor. Eu, Nicole, montei um ambiente. Então, no meu caso, seria mesmo agitação, né? Essas coisas. Mas uma pessoa aí, ela abre campo também por estar fora né, de todo esse universo para esse tipo de energia que seja um pouco mais contrária. Mas quando você tem uma intenção, você coloca aí no ambiente, você também atrai aquilo que você quer. Eu penso Sim, porque ela está concentrada num sentimento, ela está concentrada numa energia que você determinou para ela, né? Seria mais ou menos isso. E quando é. você vai chegar na casa de alguém, por exemplo, assim, como que é o trabalho que você hoje, por exemplo, trabalha com outras coisas, mas vamos supor, você após a sua transformação foi isso que você focou e também em um outro que você já vai falar do ambiente. Mas, por exemplo, assim, quando alguém te contrata, qual é o trabalho de vamos supor, né, depois você juntou, de um coach, como que seria designer de ambiente? Como que É, seria terapeuta isso? de ambientes. Eu falo que eu Hã? sou terapeuta de ambientes. Que eu faço a cura dos ambientes, né? Cura e Ah, então eu harmonização. vou lá e eu contrato você. Olha, Carol, eu não tô, Caroline Prati, eu não estou me sentindo muito bem, estou sentindo que as minhas coisas não estão. Você conversa com a pessoa quando o coach também não, ou quando o coach, ou quando o seu cliente conversa com você sobre o que ele está sentindo, você já coloca ou não? Vamos lá, eu quero entender isso. Então, pode ser dessa forma. O cliente trazer para Cara, mim, eu não me sinto bem na minha casa. Porque às vezes é isso, a casa, quando a casa fala com a gente que às vezes não se dá conta. Então, quando o ambiente não tá legal, você sente pouca vontade de estar ali. Você arruma motivos para ficar na rua, você chega em casa e já se sente esgotado, você não relaxa, você não dorme bem. A casa vai te. A gente sente, mas é que às vezes a gente não presta atenção nos sinais, né? Então pode principalmente, ser uma coisa muito forte na minha cabeça aqui. Crianças, né? A crianças criança, também. ela é um ser assim meio puro, mas dependendo do grau de agitação que a criança se encontra, também a casa e o ambiente que você coloca e decora, né, independente de ser rico, dentro das cores, ela vai te fazer. Perguntaram aqui, teve uma pergunta aqui a respeito de roupas. As Então, roupas influenciam. existem estudos voltados para a influência das cores nas roupas. Existe um estudo voltado para a influência das cores no marketing. O que eu estudei, que eu me especializei, é na influência nos ambientes. Mas eu sei que existe influência sim em relação às roupas, mas eu não sei falar com propriedade sobre isso, porque é um estudo Ah, sim, diferente. mas eu acredito que é naquilo que eu estava falando, se a gente Mas não depois deve seria mudar uma. muita coisa. Eu acho que seria dependendo da intenção e da energia que você tá, também você pode bloquear ou potencializar. O que que é design biofílico que você quer? É isso mesmo? Falei corretamente? Isso, biofílico ou biofilia. É quando você incorpora. Biofilia quer dizer amor ao vivo, amor à natureza, amor ao que está vivo, amor à vida. Tem algumas traduções. E no Mas aí design, o que implicaria? então, você trazer a natureza para dentro do ambiente. Planta. Meio que o Planta que é você o que é mais perguntou. óbvio, mas não precisa ser só com plantas. Pode ser com a planta em si, pode ser quadros com imagem de natureza, uma imagem de cachoeira, pode ser nos materiais, usando madeira, usando bambu, qualquer tipo de material que remeta à natureza. E principalmente planta, que é a forma mais fácil de você trazer para Na dentro do verdade, ambiente. a planta ela é uma energia puramente viva Sim. e inocente, né? Ana Maria, obrigada pela sua presença. Então, porque assim, eu tive uma fase na minha vida, né?
que eu queria tanto, tava querendo mudar e restaurar, então eu saí lá na frente, né, do escritório onde eu trabalhava, também de advocacia, que falando assim, eu não lembro, você é advogada, né? Também. Sou. Eu respirava e tocava nas plantas. Eu sempre lá ia respirava, tocava nas plantas, né? Por isso que muitas pessoas aí pisam na grama, tiram o sapato. Aqui em Londres você vê isso, né? Nos parques, principalmente, não tem que nem vergonha igual brasileira que fala, eu não vou sentar nunca no meio de um parque. Aqui é super chique, é super, É tipo, sei normal. lá, tira o sapato, senta e você tem contato diretamente com a natureza, principalmente no summer, né? No calor aqui no verão, onde você tem piqueniques, as pessoas brincam e a grama não morre, isso é engraçado. É um ponto muito interessante daqui, que eu já convivi, morei no Brasil durante muitos anos. Parece que quando as pessoas vão estar ali na grama, parece que queima. Não sei, aqui não queima. Acho que ela vai falar, sei lá, que essa grama é especial. Né? Mas vamos voltando aqui. No caso, você colocou aqui para mim, eu queria que você exemplificasse por que que aumenta a produtividade do ambiente, no caso, esse É biofílico. a questão energética mesmo que as plantas elas fazem. Elas têm aquela questão de mudar, purifica o ar, né? Ela faz aquela troca, ela traz uma energia, ela limpa energia. Então, se você tá com a energia, se a energia do ambiente ou a sua energia não tá muito boa, a planta vem purificando, né? Vem fazendo aquela limpeza energética no ambiente. Quando faz uma limpeza energética, a gente acaba ficando o quê? Mais leve, mais focado, a gente fica mais apto, né? E acaba tendo mais forças, fica energizado. E aí Seria, você então, consegue uma maneira ser também de produtivo. reciclar o ambiente? Sim, pode-se dizer que Porque, sim. assim, veja bem, o que eu tinha comentado antes, quando foi, eu iniciei, né? Você tá ali, você encontra uma pessoa, ou vem até o seu consultório, ou vem até a sua casa, uma pessoa que, ou até você faz uma transmissão online, isso não precisa a pessoa estar presente, não. Só dela estar fazendo aquela transmissão com você já é uma troca de energia. Isso não Com precisa você estar certeza. presente, porque você está recebendo, né, essa transmissão. Então, não importa se ela é presencial, se ela é online, vai chegar até você. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, mais ou menos, nas coisas que eu achei interessante. Quando você chega na casa da pessoa e a pessoa está com uma consulta com você, você realmente pergunta para ela como é que está todo o Como ela está ambiente, se o que ele sentindo. faz sentido. No caso, vamos lá. O que você me colocou aqui, que tem dois fatores muito legais que você pode mudar esse estado. Seria os sons e os olhos, né? Os Muitas olhos pessoas iniciais. pensam, né, essas coisas, essas gotinhas aí com vela, isso é balela, esse negócio aí é pra boi dormir, não existe esse negócio não. Então, Existe ou não existe? Fala aí pra nós. é aquilo que eu falei. Essas coisas, elas atuam, energias atuam sobre a gente, acreditando ou não. Tanto as cores, e tudo que eu tô falando aqui não tem a ver com misticismo, né? Porque às vezes o pessoal, Sim, não é. Tudo que eu tô falando aqui tem estudo científico comprovando, desde as cores, porque as cores elas têm frequências medidas em hertz, inclusive, então as cores elas interferem porque elas têm uma frequência energética, como as plantas têm, são vivas, né? Elas têm uma frequência energética e elas também atuam no nosso psiquismo, no nosso inconsciente. Os olhos também. Os olhos eles são feitos, eles são tirados de plantas, né? Então sim, os sim, olhos sim. por isso eles são caros. Aquela gotinha que custa super cara, mas aquilo ali, sabe-se lá quantas, por exemplo, o óleo de rosas é um dos mais caros. São necessárias centenas de rosas para fazer um vidrinho daquele. Então, assim, o óleo puro, né? Porque tem alguns que são misturados, mas o óleo puro mesmo, ele é caro por isso, porque ele é tirado diretamente das plantas. E os óleos, eles têm. Eu trouxe aqui, eu separei para falar aqui de alguns, para você usar no ambiente. Eu uso, não sei se dá para ver, ó, eu tô aqui com o meu ligado, Ah, sim, porque difusor. no difusor. Eu falo dos óleos para você usar no Difusor. difusor, porque eu não sou aromaterapeuta. Eu estudei sobre os óleos dentro da terapia de ambientes, né? Então, eu falo dele no difusor.
E assim, eu trouxe separei alguns para falar, como o de lavanda. O óleo de lavanda, que é um dos meus favoritos, ele tem ação calmante. Então, se você colocar o óleo de lavanda no seu quarto, por exemplo, você provavelmente vai dormir melhor, você vai relaxar, ele vai atuar no Isso seu tem a corpo. ver com os olhos ou eu posso usar o incenso, por exemplo, antes de você? O incenso A também ação é serve, diferente. mas há uma diferença, porque o óleo ele tem efeito terapêutico. Hum. Assim como a essência, as pessoas me perguntam também da essência. Qual é a diferença de óleo para essência? É que o óleo ele tem efeito terapêutico, ele vai atuar de uma forma terapêutica. A essência só vai te dar o cheirinho, entendeu? Desculpa. A mesma Entendi. coisa, o incenso. O incenso ele também pode melhorar a energia, mas, por exemplo, quando eu falo da lavanda que é calmante, para efeitos de calmante seria o óleo essencial. Você coloca lá no difusor, aí para a pessoa E as pessoas relaxar, dormir pensam melhor. assim que olha coisa de rico. E infelizmente ele é um pouquinho É, mais caro, sim, mas a durabilidade dele, só para quem está assistindo, é dura diferente ou não? muito. Dura Dura. muito porque você usa só algumas gotinhas. Então, quer dizer, ele é mais caro, mas a durabilidade dele compensa, no caso. Compensa, com certeza. Porque E para quem está os acostumado a uma benefícios. coisa mais acessível, que é o incenso, ele queima, né? Em minutos ele está queimado. Sim, sim. Mas também não se compara. O incenso é muito mais barato que um óleo essencial. Sim, é isso que eu tô falando. Ele queima mais rápido, mas o óleo ele tem essa atividade e essa função terapêutica de mudança dos ambientes, onde vem agregar toda uma circunstância a uma situação, né? Sim. Interessante. Inclusive, ele fica por horas. Eu ligo o meu difusor e ele fica aqui durante horas. 4, 6 horas aqui. Com 7 gotinhas. Ah, entendi. Que legal. Aí você teria, o que você falou da lavanda, você teria mais alguns outros para estar indicando para as pessoas? Sim. Quando a pessoa. Um que ajuda, melhora na fadiga mental, é o óleo de manjericão. Que quando a pessoa está muito cansada, muito estressada, coloca um óleozinho de manjericão ali. Pode ser no difusor ou pingar na mão, esfregar e inalar. Mas pelo que eu É aprendi uma de outra óleos, né? forma. Dependendo do óleo que você compra, também você tem que observar se ele é passivo para você também ter o toque, senão pode te dar Porque uma nem todos alergia ou ele você é pode botar super na pele. Nem todos você concentrado. pode colocar na pele. A forma mais segura, se você não sabe usar, é colocar no difusor. Só que existe uns específicos, né? Porque também, pelo que eu estudei e até tive contato com uma linha, você acaba também queimando a essência dele. Então você tem que pesquisar isso, não é tão assim, Sim. vou mudar minha casa aí, vou comprar uns óleos e vou queimar ele, né? Sei lá, mas até Não, aquelas panelinhas coloca, né? mas não queima. Você coloca na água, essa fumacinha que sai do difusor, ela não esquenta, não. É Eu tô porque tem, falando que tem uns seria uma que esquentam. gambiarra mesmo, né? A pessoa tá Ah, querendo fazer e ela não não observa pode as esquentar. Não pode formas, a maneira esquentar. de usar. Porque muda a propriedade. Tem que ser no difusor próprio para ele e não esquenta. Sai a fumacinha, mas essa fumacinha não esquenta. E daí tem mais alguma coisa? Porque também você colocou assim a respeito de sons. Sons, então. Porque você tem como a influência dos ambientes, eu estou falando de questões sensoriais, né? As cores na visão, os olhos, né? Seja no olfato, e aí vem os sons. Existem sons que mudam a frequência do ambiente por si só. Os mantras, qualquer mantra, ele tem uma frequência vibratória muito alta. Tem estudos que dizem que o mantra tem a mesma energia de uma oração, por exemplo, o mesmo poder de uma oração. Então, os mantras são muito poderosos. Se você é uma pessoa que não gosta, não curte mantra, não gosta, é chato, não é isso que eu quero ouvir, eu separei para falar para vocês sobre duas frequências Hertz, que é a frequência de 528 Hz e a frequência de 540 Hz. Essas frequências você acha facilmente no YouTube ou no E o Spotify, no Deezer. 520? Não tem nada Oi? a ver. É para É o número prosperidade da 520. frequência. Quanto mais alto o número, mais alta a frequência. E quanto maior a frequência, maior a energia do ambiente.
Então fala para mim, repete, quais A são as luzes? frequência 528 Hz é uma frequência que ela é chamada de frequência da cura e regeneração. Por exemplo, Olha, e é uma frequência que você pode botar para tocar no celular, mesmo que você não goste da música, eu duvido, mas se não gostar, é uma frequência que ela vai atuar, você não precisa ouvir, ela só precisa tocar no ambiente. Então você pode colocá-la para tocar bem baixinho e ela vai atuar ali no ambiente sobre você. Ela é chamada de que cura e legal. regeneração e muita gente indica usar na hora de dormir. Você vai dormir e bota para tocar baixinho, não precisa ser audível, e essa frequência vai ficar atuando ali sobre a pessoa, sobre o ambiente, e vai elevando a energia, elevando a frequência da pessoa. É muito poderosa, a 528, e a outra é a 540 Hz, que é chamada de frequência da alegria, que também eleva a vibração do ambiente. Eu costumo botar final de semana, quando tenho mais tempo em casa, eu sempre boto para tocar a frequência. Porque Tá seja a muito de legal. cura ou a da alegria, porque melhora a energia de qualquer ambiente. E ninguém precisa ouvir, se não quiser. Se quiser, ótimo. Eu gosto do som. Sim, e olha aqui, ó, eu queria pausar aqui uma coisa, pontuar, né, seria a palavra mais assertiva, é que muitas pessoas, por exemplo, fazem uma oração. Por que que hoje em dia fala do quântico, né? Porque o Uhum. quântico, ele é uma energia que é sentida e que é falada, e que, no caso, você fala, você repete, mas você sente. Não é aquela coisa que você repete e que é, né? Vai nascer no céu santificado, não, não, né? Não é isso. E muitas vezes você disse aí que o mantra ele pode transformar, ele tem a mesma energia. Por quê? Porque ele traz uma onda onde movimenta todo um, vamos supor, como é que eu posso falar? Que vai trazer para você essa frequência. Então, muitas vezes, se você está cansado, você não consegue nem orar, porque tem certos sentimentos, às vezes as pessoas estão tão mal, depressivas, que não conseguem fazer uma oração porque o Sim, estado dela não é legal. sim. Então, já é de uma grande valia colocar essas frequências, no caso? Sim, com certeza. A Raquel está perguntando se essas frequências têm alguma coisa a ver com religião. Não, não tem a ver com religião. São frequências Hertz. Isso aí é frequência, tem a ver com ciência. Não tem nada a ver. Independe de religião, independe do que você acredita. Sim, é fantástico, né? Muitas coisas hoje, o que que acontece? A igreja não está limitando. Nenhum centro está limitando, mas as pessoas continuaram com essa crença que limita de uma certa doutrina passada, que vem muitas vezes a influenciar na própria mudança, na transformação das pessoas, né? E tem gente que até sai de certos assuntos por já estar com essa crença limitante de que você está indo contra Deus. Mas espera aí, Deus criou aí o universo, o ambiente, né? Onde existe tudo isso livre, solto, por que não usar, né? Se você precisa mudar. E eu queria saber, assim, nesse sentido, vamos pontuar aqui uma coisa. Você ouve algum exemplo, alguma coisa de que realmente mudou o ambiente? Ou até seria assim, você começou a fazer esse curso e para testar, não vamos falar de cliente, nem coach, nem paciente, porque às vezes fica muito pessoal. Mas você testou, você viu que isso funciona mesmo com você? Sim, Vamos lá. na minha casa, eu posso dizer que a energia da minha casa é outra. A primeira coisa que eu fiz foi... Isso aqui atrás de mim, por exemplo, é um papel de parede. É uma forma de biofilia sem usar plantas necessariamente. Eu usei um papel de parede de planta, que remete à planta. Muito bem, porque tem gente que não cuida, né, nem de si, põe o papel da parede para começar, porque Pode ser um quadro de planta, um quadro de natureza. Não precisa ser planta, um quadro de cachoeira, um quadro de praia. Porque os objetos, eles também fazem parte dessa forma de mexer com a as energia. imagens, né? As imagens, As imagens. a gente fala sempre na lei da atração, onde tudo que você transmite a energia, tudo que você cocria na mente, porque o cérebro ele não sabe a diferença do real e do imaginário. Então ele Sim, começa a criar e a partir disso começa a trazer para você, você pôr no foco, você pôr na energia.
isso começa a mudar e transformar tudo. Isso é visível em todos os lugares, né? Até a disposição dos móveis. Ou eu Sim, vejo assim, todo mundo fala, né, que gente rica é clean. Não é questão disso. Seria um ambiente mais limpo, mais agradável, menos pesado. Muitas vezes, conforme você compra um móvel que ele é mais bruto, a madeira, você também pode contestar com um ambiente mais moderno, porque é isso que traz também, né? Ou se não limpar muito bem. Tem uma crença, Carolina, que você podia falar comigo, a respeito daquela consagração das coisas. Geralmente, pessoas que compram coisas em brechó, ela tem que fazer, isso é real, traz para casa, seja uma roupa usada ou alguma coisa, então, muda o ambiente. O que que eu pude. Teve algum estudo referente a isso? tem sim. Por exemplo, tudo que tem na minha casa, as roupas que eu uso, tudo que é meu, que é de meu uso, tem a minha energia. A gente troca energia com o ambiente e com os objetos. Então, Certo. se eu vou num brechó e compro um móvel usado, uma roupa usada, essa roupa, esse móvel, ele vem com a energia da pessoa anterior. E você normalmente não sabe quem foi o dono anterior e qual é a energia daquela pessoa. Então, assim, não é que não possa fazer, tá? Pode, mas você pode fazer uma limpeza energética naquilo. Por exemplo, o óleo de tea tree, ou melaleuca, outro nome que ele tem, é um óleo, só que é uma opção mais cara. É um óleo que, claro, diluindo em água, você vai lá e você limpa, né? Passa no objeto, borrifa no objeto, na roupa, e isso vai fazer uma limpeza energética naquele objeto. Uma opção mais barata é o alecrim. A erva, o alecrim, você faz um alecrim com água, com óleo de cereais e você borrifa. O alecrim ele é muito potente também para fazer transformar energias, Tá aí no caso, por exemplo, assim, transmutar. quer ver, ó, uma coisa muito que isso aí é antigo que falam, né? Que as pessoas têm essa crença de não aceitar presentes das pessoas geralmente, mas é verdade, porque a pessoa está dando um presente para você, você não sabe a intenção que ela está te dando, que o presente é lindo, mas a energia que ela está colocando, então é bom É, sempre quando você aceitar, você está fazendo mentalmente aí alguma coisa, principalmente de quem você sabe que é meio em cima do muro com você, seria isso? olha só, isso faz sentido para mim, mas não que eu tenha estudado algo sobre isso. Não estudei, não li nada sobre isso. Mas é algo que faz sentido. Para mim faz sentido. Então vamos lá retomar. Nós estamos aqui para conversar sobre o ambiente, né? Eu vejo que a renovação das coisas ela está ligada à transformação íntima, né, dos sentimentos e também das cores. Veja bem, tem uma tabela, né, que é de Henks, é isso? Que ela é colocada os sentimentos que você tem e a escala dela é através das cores, né? Então, confirma-se aí que muitos estudiosos estão aí sendo, como que eu falo? Tá batendo martelo que eles estavam certos, né? Em relação à escala de Essa sentimentos e tabela tudo. é uma escala que foi feito um estudo sobre a frequência das emoções. As emoções elas foram medidas em frequência Hertz. Então, tipo, todo mundo sabe que quando você está alegre, você está vibrando alto. E quando você está triste, você está vibrando mais baixo. Mas uma coisa, quando eu vi essa escala a primeira vez que me surpreendeu, é que a vergonha, o medo, a culpa, são emoções que vibram muito mais baixo que a tristeza. Mais baixo até que a raiva. Eu vi. A gente estudou, uma das coisas que mais me marcou foi exatamente isso, a raiva. Quando você tá com raiva, você tá com raiva de você, você fica com, né, sua frequência muda para você bater e você começar a mudança, porque você renega aquilo que você fez, ou você de uma situação, então você acaba começando a mudar. Isso ficou muito forte para mim. E eu também acredito, né,
que tudo que você transforma na sua vida, seja em pequenos objetos, em pequenas coisas, isso traz e repercute na outra pessoa. Então vamos lá, você colocou aí a frequência 528 e 540. Isso ela pode entrar então com uma dificuldade no ambiente de trabalho, Com você pode colocar certeza, para com limpar certeza. você na sua casa, né? Porque muitas vezes as pessoas que são casados, têm um relacionamento, têm até filhos, independente de um relacionamento amoroso, em amizades, no trabalho, você recebe a personalidade da pessoa e a crença, o valor que ela tem. Muitas vezes não é o mesmo que o seu. Mas Sim, independente dela acreditar, permitir, não, o negócio está sendo trabalhado, é isso? sim, com certeza. Porque são duas pessoas ali, todos nós temos a nossa vibração, a nossa energia, e também a nossa energia não é frequente. Tem dia que a gente está vibrando mais alto, tem dia que a gente está vibrando mais baixo, tem dia que a gente está mais cansado. Seja vendo uma notícia na TV, como você falou no início, vendo uma notícia triste, aí a gente vai lá, fica triste também, se contamina. E assim, imagina, duas pessoas, ou até mais famílias, várias pessoas morando na mesma casa, imagina quanta energia circula naquele ambiente. Aí, Então nesses seria legal momentos, o ambiente pode ajudar. eu poderia fazer um espaço, então, um espaço onde aquele espaço seria uma âncora, né? Onde eu estou meio agitada, eu vou para esse espaço onde eu também mudo todo um Com sentimento, certeza. né? O ambiente que eu estou ali, eu posso, vamos supor, aconteceu alguma coisa e eu tive uma sensação aí, um desacordo com alguém. E aí eu me sinto mal. Esse ambiente, ele passa a ser uma âncora porque eu vou lá, sento, reflito, eu Com leio, né? certeza. Por isso que as pessoas, elas têm aí um contato espiritual, seja ele como for. Seja no ambiente com plantas, seja quando você vai num spa, normalmente tem uma musiquinha, uma frequenciazinha tocando, uma musiquinha ambiente, aquele barulhinho de água, fonte. Fonte é uma boa forma de aquele barulhinho da fonte, da água, é relaxante. Tudo isso interfere. Não é à toa nesses ambientes. Eu tenho aqui em casa um aquário, não sei se dá para ouvir, mas está ali. Ele está emanando, né, fazendo um barulho de água, então ele é até para dormir. Antigamente não, né, que era uma outra realidade minha, eu não conseguia dormir, eu ficava horas, dias sem estar rolando na cama e não havia nada que me fizesse dormir, às vezes nem remédio, né? E aí eu fui buscando essa transformação de ambiente, é um ambiente meu, aqui minha casa, e as coisas foram tomando um outro rumo, e hoje eu consigo aí reverter situações. O exemplo todo é hoje, né? Eu tive essa mudança, da hora que eu me toquei, e aí eu poderia ter ficado desesperada, mas como eu transformei aqui a minha casa aqui dentro, o meu ambiente, né? Eu tive que respirei fundo e falei, não, vai entrar. A internet ela vai entrar, a programação vai seguir e vai dar tudo certo. E aí é onde você para e você consegue tomar aí, respirar fundo e as coisas elas seguem ao seu curso, né? E eu gostaria de Exatamente. falar de você. Como que tá você hoje, depois de ter saído da promotoria, né? Tá saindo, tá se transformando, fazendo uma. Como é que seria o nome certo mesmo? Fazendo uma Transição. mudança de transição de Transição de carreira. carreira. Você falou para mim desse curso que pode transformar, eu achei muito interessante das mulheres, né? Na junção que você teve, queria que você contasse isso para nós. Depois que eu estudei tudo isso sobre terapia de ambientes, eu continuei buscando e descobri a constelação familiar, que até pouco tempo eu não conhecia. Que Inclusive, você contou que foi um vídeo meu. Vai foi um lá, vídeo fala para você. seu. Foi você que me apresentou a constelação familiar. Muito obrigada por isso. E eu digo que a constelação familiar é minha missão de vida, é o que eu nasci para fazer, é o que me traz muita Realização. realização. Porque ali, naquele pouco período, né, que a sessão dura em torno de 1, 2 horas, num pouco espaço de tempo, ver o que é possível fazer de bom para uma pessoa, como a pessoa se transforma em tão pouco tempo, a pessoa
Normalmente, teve uma que foi muito significativa. Ela chegou assim, toda curvada, toda travada. No final da sessão, ela estava rindo, toda, sabe? O corpo muda, porque o corpo fala, O né? corpo Ela fala, né? nitidamente estava lá. E tem uma palavra que todo mundo que é constelado fala em algum momento da constelação. Normalmente, para o final, a pessoa chega e fala assim: estou mais leve. É impressionante, que é realmente a sensação que a pessoa sente depois de uma constelação. E isso, Por quê? Por que isso? Vamos explicar para quem não sabe. Porque a culpa, porque o ressentimento, porque a mágoa, elas pesam, elas têm uma energia pesada. A sim, partir do momento que eu falo, me exponho, né? E tem muita gente aí que guarda tanta coisa por vergonha, né? E por resistência, que realmente vai continuar se sentindo pesado, porque não solta, não libera, também não libera perdão, não se perdoa, não aceita certas situações. E quando você tem o coach que alavanca, né? Mas é para o futuro, então são técnicas diferentes que uma pessoa que é orientadora, ela trabalha com isso, você tem uma diferente maneiras de trabalhar. Eu acho que um complementa o outro. Mas quando você está especificamente na constelação, você trabalha algumas feridas, né? Eu falo pisaduras, que são as marcas, né? Isso é bíblico, que são deixadas em você. E a pessoa dá de encontro, ela consegue resolver dentro de uma sessão, né, isso. Carol? Que aí ela se Normalmente tem esse movimento assim, né? Alívio. Alívio é um peso que a pessoa tira das costas. Porque durante a sessão a gente identifica, às vezes a pessoa tem outros problemas que ela nem relaciona sei lá, que às vezes é um problema com o pai, ela nem se dá conta que o problema é esse. Ela vem para a sessão porque ela tem algum problema na vida para resolver, sei lá, profissionalmente, financeiramente, problema de relacionamento. E aí, durante a sessão, a gente identifica, porque a gente não trata a consequência, o sintoma, a gente trata a causa. A gente vai lá, trata aquilo. o que você aprende com isso? O que você aprende com isso, exatamente. Quer ver, ó? Eu vou fazer aí de uma forma mais prática as pessoas entenderem. Eu tenho ainda, né? Eu vou no médico agora, semana que vem, mas eu tava com um problema sério. Quem me convive comigo sabe da minha dificuldade aí física que eu tava tendo nas reações anteriores ao período, né? Feminino. E aí foi a Jane, que é minha amiga psicóloga, que é minha companheira aí de equipe de trabalho, né, do que a gente está mexendo também no nosso trabalho, que também tem a ver com energia, é total energia quântica, mas ela fez uma constelação comigo e eu tinha uma visão de que eu tinha um problema, vamos supor assim, mais com a minha mãe, vamos supor, né, por a gente ser mais próxima e ter algumas coisas. E aí só que teve uma situação de que eu coloquei isso na minha cabeça, vamos supor assim. Vou dar o exemplo clássico, e eu acho que a minha mãe vamos supor assim, ela não se incomoda disso. Ela queria um menino. E aí, talvez, algumas reações que eu vejo hoje por, às vezes, saber disso. E aí veio o problema da endometriose, e ela chegou e falou para mim, Nicole, já que você não está rejeitando o diagnóstico que eu posso te dar, que talvez você esteja rejeitando os seus órgãos, Uhum. né? Por você ter aí uma disparidade com o seu pai, vamos supor, né? E aí que eu me toquei, falei a verdade. E disso transformou também o meu comportamento comigo mesmo, porque você fica tão enraigada, né? Naquele sentimento, como gostar. Não estou falando que todas as pessoas que gostam de futebol, mas eu realmente tinha uma ligação, e tenho ainda com meu pai muito forte, onde eu acredito sim. E eu passei a analisar isso depois com uma verdade, com algo que estava acontecendo realmente comigo. E daí veio toda uma questão do produto que hoje eu trabalho, né? Que é a Limbic Arc. Também ele traz a energia quântica. Mas esse encontro que eu tive a partir dessa terapia, que também não é, eu sou terapeuta, as pessoas pensam que a pessoa é terapeuta, que antigamente era assim, né? Era um preconceito muito grande de você não ser agora um terapeuta ou você não se tornar um psicólogo porque você é uma pessoa que é meio fora da casinha aos olhos dos outros. E pelo contrário, você aí que tem experiência para você passar, né? Você sempre fala, eu sou meio assim,
porque você tem um jeitinho de tímida, mas essa timidez e toda essa superação que você está tendo hoje não é essencial para você cuidar das pessoas, Carol, Com né? certeza, com certeza. Então, eu acho que tudo que você começa a refletir, né, vem uma transformação imensa dentro de você e da sua casa aqui dentro, não é? Eu posso dizer, assim, eu sempre digo que acredito muito que a gente muda o tempo todo, né? A Caroline de hoje não é a mesma Caroline de ontem. Mas eu posso dizer que de um ano para cá, a minha mudança foi absurda. Há Visivelmente, um né? ano atrás eu não estaria aqui fazendo essa live. Com certeza, eu sei Porque há um disso. ano atrás eu não teria essa coragem. Eu tinha montado o grupo que era Relacionamento em Foco. Eu lidei, conversei, mas tudo tem seu momento, né? E eu ainda vou colocar aqui para profetizar. Eu sonhei com você, com seu cabelo assim, todo pontudo, e eu quero ver isso aí. Eu acho que você vai começar a se enxergar. Acho que você vai, ó, arrasar. Verdade. Eu sou testemunha. Também eu acho que todo mundo é testemunha quem foi da minha mudança, né? Que é visível. E como Sim, a sua, né? Deu tanto que chamei você de menina, lembra? Eu queria lembro falar com aquela menina que é no designer. final do curso, é. Foi muito interessante. Porque eu vi você, né, ser quietinha. Eu tinha uma visão totalmente diferente, né? De você. E se transformou mesmo. E aí que tá a comprovação do que uma mudança, um posicionamento faz na vida da gente, né? Sim. E eu vou te dizer, a mudança começou. Eu fiz o primeiro movimento, que foi buscar aquilo que estava faltando. Porque eu poderia continuar com o vazio dentro de mim. Mas eu escolhi procurar preencher aquele vazio, preencher aquilo que me faltava. Fiz um movimento. O curso de coaching, ele foi um curso que me ajudou nessa busca, nesse autoconhecimento. A minha transformação começou ali. E mais ou menos na mesma época eu comecei a estudar essas questões de a terapia de ambientes, né? E comecei a fazer as alterações na minha própria casa. E eu acredito que tudo que eu apliquei na minha casa também me impulsionou, me ajudou a seguir em frente. Olha Eu que maravilha. Então transformei a minha casa. Meu marido é um ficou louco, difusor de toda hora eu água. queria mudar alguma coisa. Ah, mas isso faz parte, né? Colocar em prática aquilo que a gente aprende. E isso contagia outras pessoas, né? E aí que te dá autoridade para você ter certeza que você comprova que as coisas começam a mudar, que você realmente vai transformar não só a sua vida, que você já transformou, está em transformação, como a vida de outras pessoas, né? E aí você trabalha. No caso, em grupos, individual, como é que está o seu planejamento aí em relação aos Hoje, atendimentos, que hoje é Bombril também? sim. Hoje eu trabalho no que a gente chama de um a um, né? Atendimentos individuais. Pode, pode ser uma sessão única de constelação. Depois da sessão de constelação, se a pessoa quiser, eu tenho um pacote de 10 sessões em que eu acompanho essa pessoa para ajudar com outras ferramentas, para ajudar essa pessoa a chegar em algum lugar que ela deseja, ou resolver algumas outras questões. E tem a parte de consultoria de ambientes também. Olha que maravilha. E uma coisa assim que ficou muito forte para mim, eu gostaria já de convidá-la, é em relação ao seu curso que você fez das mulheres, né? Como que é o nome mesmo? Só para mim não. O nome do curso eu fiz uma certificação de Mulheres da Nova Era, que a gente sou terapeuta de saberes femininos, sobre o sagrado feminino. Foi muito interessante Como seria também. isso? Olha, Não fala. Deixa para é, é, próxima. é porque assim, se eu for explicar sobre o sagrado feminino aqui, vai ficar muita coisa. Mas assim, é o resgate. O próprio curso foi um resgate com a gente. Eu estou apta a resgatar outras mulheres, resgatar a nossa essência, a nossa ancestralidade, porque a mulher selvagem que falam, né? Porque a mulher, a gente vem sendo tolhida ao longo dos séculos. As nossas ancestrais lá atrás, elas eram mais livres. Elas não sentiam culpa. Elas viviam de forma leve. E aí, ao longo dos séculos, a gente foi sendo
tolhida pelo patriarcado, a gente foi sendo, né, não pode isso, não pode aquilo, a Mas gente foi não sendo... esquecendo também que houve um movimento muito forte de jogar o sutiã para cima. O meu Sim, marido sim, com fala, quem mandou certeza. jogar o sutiã para cima? Com certeza. Mas assim, a gente chegou num ponto que assim, todas as mulheres, acho difícil uma mulher dizer assim, que não se sente cansada, que não se sente atarefada. A gente tem aquela síndrome da mulher polvo, a gente tem que dar conta de tudo o tempo todo, sabe? E no Sagrado Feminino a gente entende que a gente é cíclica, que a gente tem a nossa os nossos momentos. A gente não é igual o tempo todo. Os nossos ciclos, eles mexem com a gente. Eu falo muito no meu Instagram sobre a frequência, a influência da Lua. As fases da Lua interferem no nosso comportamento. A gente é cíclica. Eu Então, a também gente tem que acredito aprender a nisso. se respeitar, a entender o nosso momento. Então, com o Sagrado Feminino, a gente começa a entender, a se entender e a se respeitar. Ai, amiga, eu fico muito feliz por toda essa evolução aí, todos esses cursos também que você correu atrás, que veio agregar ao atendimento que nós nos conhecemos de coach. O coach, ele é uma alavanca, né? Mas o que eu percebo é que dentro de todo o atendimento que a gente acaba fazendo, a gente pega um pouquinho de cada coisa, né? O Uhum. coach, ele é alavanca, ele tem as ferramentas necessárias para tirar um trauma, que eu acho isso incrível do nosso trabalho. Mais um pouquinho, a constelação, ela faz parte do que nos trava também, mas uma maneira mais profunda, né? Então, eu acredito que o terapeuta que se torna holístico, ele acaba fazendo tudo de um pouco, né? E sempre buscando. E a transformação, ela é incrível e muda, sim, o ambiente onde você está, que é o tema nosso. E eu acho que ficou bem claro para todo mundo aqui que você encontrando estratégias, né, ferramentas que vão também alavancas, que seriam as alavancas seriam todos os florais, igual você falou, as essências, seria o Sim. ambiente, seria os sons, né? E seria as cores, né? E não Sim. importa uma parede inteira, uma casa inteira de, né? Não precisa ser Para uma. chocar As isso. pessoas me perguntam muito qual é a melhor cor. E aí elas se decepcionam quando eu digo assim: a melhor cor é o branco. Não quero botar a minha casa toda branca. Porque o branco é a união de todas as cores, é que tem todas as energias, é a perfeição. E aí eu digo assim: mas não precisa, a parede pode ser branca, mas você coloca cor no resto, nos objetos, seja uma planta, você já coloca um verdinho. Você pode ter uma casa colorida com a parede branca. Sim, né? E é o quadro, aquele quadro Seja o quadro todo. colorido, um papel de parede numa parede só. Sim, é incrível. Olha, eu gostaria muito de agradecer imensamente Eu que a sua agradeço. presença. Eu fiquei muito feliz. Eu quero pedir desculpa mais uma vez pelo meu atraso aí, né? E a Jane tá falando que pintou a casa dela de rosa. É, mas eu acredito também que as cores elas têm a ver com identidade também. É, assim, é o que eu disse. Vai depender, não existe uma cor muito ruim, uma cor muito boa, vai depender do objetivo que a pessoa esteja buscando, né? O que a pessoa está precisando. É o que eu falei, se você quer decorar um quarto e você tem problemas para dormir, não pinta de vermelho. Mas se você está precisando de um agito naquele ambiente, você precisa que as pessoas estejam focadas, pode botar um vermelhinho ali. A única Mas cor, você, assim, que é polêmica, que as pessoas se chocam quando eu falo, aliás, são duas cores que as pessoas gostam muito de colocar em casa. Não, bege e cinza. e o que são? Depressão, né? O cinza ele pode potencializar sentimentos de depressão, ou seja, se você já não está bem, o cinza pode te derrubar. E o bege, ele te deixa estagnado. Então, se é uma pessoa muito parada, você não vai ter vontade de fazer nada, você quer ficar parado, você não tem ânimo, não tem. Gente, eu vou pintar minha casa de escorredor de vermelho, porque minha cozinha é cinza, meio chumbo, mas não é, né? Pra dar um tom.
e é bege. Eu não sou esse negócio também, não, é É, bege. o bege cinza. Aí as pessoas não gostam muito quando eu falo isso. E, de novo, não é misticismo, isso é energia, é a frequência dessas cores que não é muito, que não fazem muito bem. Mas tirando isso, cada cor, dependendo do seu objetivo, cada cor tem a sua influência. Cuidar tudo de vermelho. Com a excitação, vibração, Vai ficar mais agitada do que né? você já é. É nada, assim que é bom. Assim dorme. Agora eu aprendi. Dorme melhor. Muito obrigada. O seu Obrigada a Instagram, você. fala aí o seu Instagram. Meu Instagram é caroline.prati, com dois T's e no final, é difícil. Então tá. Eu quero desejar para você uma ótima transição de carreira e Obrigada. também que a sua nova vida, que você tá aí começando novamente, vai começar aí agora em Brasília, né? Vou me mudar para Brasília, pois é, em janeiro, uma nova vida. E assim, o que eu queria apontar para fechar, que é da transformação, que você recebeu a notícia que você teria que mudar pelas condições do seu esposo. E largar tudo isso, né? Vamos supor, mesmo você tendo que sair aí do Ministério Público com a transição. Com tudo isso que você aprendeu, né? Com todos os cursos e com a ajuda de outros profissionais também, que o coach tem o seu coach, tem o seu terapeuta. Isso te abalou, te deixou com medo? Sabe que não? Por Há um quê? ano atrás ficaria. Hoje, depois de tudo isso que eu vivi, que eu estudei, nesse universo que eu mergulhei, eu sinto que é um encerramento de ciclo da minha vida, do meu marido aqui no Rio de Janeiro. E eu tô animada e cheia de expectativa para uma nova vida, um novo ciclo. E aí eu vou mergulhar de vez na minha carreira de terapeuta. E vai dar tudo certo, cada vez mais vai conseguir aí tudo que você quer, eu te desejo. E aí é uma assinatura embaixo das coisas que a gente diz. Quando você não tá bem, você consegue sim sair sozinho, mas nada como a nossa ajuda, né? Com Eu certeza, também fica estou à tudo mais fácil. disposição, tem que fazer um jabá aí, estamos à disposição. E estamos preparadas e somos pessoas aí que estão querendo virar foguete, né? Chegar sempre para cima. Eu quero te agradecer imensamente. E a gente vai conversar para estar outras lives, porque essa parte daí que você disse do seu curso, né? Sagrado Da mulher Feminino. é muito interessante. Você pode trazer, não o curso todo, mas uma parte aí que venha estar fazendo a transformação, uma pequena parte, como a gente falou do ambiente hoje, dessa parte feminina, né? Do resgate, da essência, do entendimento. Sim, com E que o certeza. sutiã foi para cima, mas ele pode voltar e você mudar o bojo, mudar alguma coisa para ele ficar melhor. Um grande beijo, muito obrigada. Tenha um Obrigada a ótimo, você. esplendoroso final de semana. E qualquer dica a gente vai seguir você lá e vai estar acompanhando. Eu quero desejar aí pela sua mudança em Brasília te aguarde, tá bom? Um beijo, Muito fiquem com Deus. obrigada. Muito obrigada Tchau. Boa pela presença de noite. todos. Até mais. Boa noite. Encerrando.